Meu nome é Anne Pimentel. Sejam todos bem-vindos nesse momento de conversa sobre o Ministério Infantil. Eu sou membro da Primeira Igreja Batista em Olaria, sou professora da Rede Pública de Ensino do Rio de Janeiro, também mestre em Educação, psicopedagoga. Fui convidada pela Associação Batista Leopoldinense para conversar através de algumas perguntas que os professores que atuam com as crianças pequenas nos enviaram. Então, são 7 perguntas que nós vamos estar falando sobre cada uma delas e buscando alguns caminhos, para essas respostas. A primeira questão que nós queremos colocar é de quem estamos falando. Nós estamos falando de crianças de 0 a 5 anos e 11 meses e partimos dos princípios que norteiam o trabalho com elas. Que princípios são esses? São as concepções que nós temos sobre crianças e infâncias. É por meio dessas ideias, dessas concepções que nós temos sobre as crianças, que desenvolvemos o nosso trabalho, que fazemos as nossas propostas no Ministério Infantil para o desenvolvimento dessas crianças. Então, se estamos falando de concepção de crianças, o que temos de mais atual hoje em dia é dizer que as crianças, elas têm um modo muito particular de agir e de pensar sobre as coisas. E a criança, ela é um sujeito de direitos e é um sujeito desse tempo, Então, é um sujeito histórico. Quando falamos que a criança é um sujeito de direitos, estamos nos referindo à Constituição de 1988, que coloca a criança como sujeito de direitos à educação, à moradia, à alimentação, à saúde. Então, são direitos básicos. Além da Constituição de 88, nós também temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 16, inciso 3, que diz que a criança tem direito à crença e ao culto religioso. Essa crença e ao culto religioso é a fé. E é sobre isso que nós estamos falando ao tratarmos do assunto dentro das nossas igrejas. E a primeira pessoa a dizer que essa criança é um sujeito que tem direito a uma fé foi Jesus. Então nós vamos nos basear, nos fundamentar na citação que está lá em Mateus capítulo 19, versículos 13 e 14, que diz o seguinte: Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocassem, mas os discípulos as repreendiam. E Jesus disse, Deixai os meninos e não os afastais de mim, porque delas é o reino dos céus. Que coisa linda, maravilhosa, É saber que antes mesmo de tudo que nós temos hoje, enquanto pensamento sobre a criança atual, Jesus já fez isso no momento em que elas eram totalmente invisíveis, excluídas da sociedade. Jesus coloca a criança no centro das discussões e é isso que a gente procura fazer hoje. O bebê e a criança pequena, eles possuem especificidades, características próprias, Apresentam interesses, curiosidades, são observadoras, questionadoras, cada uma possui uma maneira de pensar, de agir. Tudo isso deve ser considerado por aquelas pessoas que atuam nas igrejas com as crianças pequenas. Além da gente considerar essa concepção de criança enquanto sujeito histórico e de direito, que tem uma maneira de pensar diferente da maneira do adulto, nós também precisamos pensar que não existe uma única infância. São várias infâncias. Então, a criança que, por exemplo, mora no morro, numa comunidade, dentro de uma determinada favela, num contexto social, é completamente diferente na sua maneira de agir, de brincar, daquela criança que mora num contexto urbano. A maneira de ver no mundo, de ver as coisas, de brincar, de produzir cultura é diferenciada. Então não existe uma infância homogênea, única. Nós devemos pensar nisso. E nós trabalhamos com diferentes crianças e suas infâncias. Isso é importante considerar
no trabalho com o Ministério Infantil. Outra coisa que nós precisamos considerar são os princípios norteadores do trabalho. O que fundamenta as propostas, as atividades, as ações que nós propomos a elas? O que fundamenta são as interações e as brincadeiras. É nas interações e nas brincadeiras que as crianças aprendem. Então nós precisamos estudar como a criança pequena aprende para que possamos alcançá-las. Qual é o objetivo do Ministério Infantil? É aproximar essas crianças de Jesus. Não é isso que nós desejamos? Para tanto, nós precisamos, ainda que sejamos leigos, ainda que não tenhamos cursado uma faculdade ou um curso de formação de professores, nós precisamos estudar e nos apropriar dos princípios que norteiam esse trabalho, das propostas mais atuais que colaboram na aprendizagem e no desenvolvimento das crianças. Porque a igreja é um lugar de desenvolvimento e de aprendizagem também para além da escola. A primeira pergunta que nos chegou é: qual seria a divisão ideal para o trabalho por idade? Bom, há diversas formas, diversas maneiras de organizar o trabalho infantil por idades, né? E isso vai depender do contexto em que a igreja está, com quem ela está atuando. Qual o quantitativo de crianças que possui nas diferentes faixas etárias? Quantas pessoas, irmãos da igreja, irmãs, estão disponíveis para esse trabalho? Então, é a partir dessa avaliação que nós vamos organizar o trabalho, né? Por faixas etárias. Então, vamos seguir aqui 3 exemplos. Eu estou colocando como sugestões, né? Mas cada igreja tem o seu contexto e sua realidade para pensar qual é a melhor forma. O exemplo número 1 seria dividir por 3 faixas. Vamos lá. De 0 a 1 ano e 6 meses, que seria o berçário. De 1 ano e 7 meses a 3 anos, que nós vamos chamar de maternal. E as crianças de 4 e 5 anos e 11 meses, que é o período da pré-escola. Uma outra sugestão é que seja dividido da seguinte forma: de 0 a 1 ano e 11 meses, trabalhando ali com o berçário. De 2 anos até 3 anos e 11 meses, que seria uma idade de maternalzinho. E 4 e 5 anos, como eu já falei, o pré-escolar. E ainda uma terceira sugestão é trabalhar com classes multisseriadas. O que seria isso, né? Seria a reunião de algumas idades próximas, né? Em que seja possível um trabalho coletivo. Então, o berçário pode se estender até 2 anos, seria uma maneira de pensar, ou de 0 a 2 anos e meio, ok? E uma outra faixa etária seria de 3, 4 e 5 anos. Essas idades reunidas não tem nenhum problema, não é um trabalho ruim ou negativo. Pelo contrário, ele pode ser muito bom, porque, como eu falei inicialmente, um dos eixos norteadores do trabalho com a criança pequena são as interações. Então, quando eles interagem com crianças de diferentes idades, significa que o mais novo pode aprender com a criança mais velha. E a criança mais velha, ela pode atuar como mediadora das crianças menores e aprender com elas também e se desenvolver. Então, isso também é muito interessante da gente propor. Mas, volto a dizer, vai depender de cada contexto de igreja. A segunda pergunta que nos chega é: qual deve ser a atitude da professora com as mães que ficam na sala por causa do filho? Bom, a nossa sugestão é que esse acolhimento e essa empatia, se colocar no lugar da outra pessoa, tanto a criança como a mãe, né, aquele adulto que está acompanhando a criança, é sempre a melhor alternativa. Colocar-se no lugar da criança e na sua condição e pensar:
É a primeira vez? Ela conhece alguém do grupo? Frequenta semanalmente esse grupo ou essa classe? Ou é a primeira visita aqui na igreja, nesse espaço? A mãe já frequenta ou ela está apenas nos visitando? Então é sempre necessário avaliar o momento dessa criança e o contexto em que ela está inserida, né, para se posicionar como uma educadora ou um educador que está acompanhando aquele grupo. É sempre bom considerar esses aspectos e permitir que alguma pessoa da convivência da criança, que pode ser o irmão mais velho, pode ser a própria mãe ou pai, pode ser a avó, um amiguinho mais velho que esteja ali com ela, e assim você vai estabelecendo uma relação de confiança da criança. Lembrando que o trabalho na igreja é uma vez por semana e no máximo 2 ou 3, não passa disso. Então não é um trabalho rotineiro em que a criança pequena, assim como na escola, ela tem a experiência de todos os dias passar por aquilo. Não é algo mais espaçado. Então por isso a criança vai sim, pode acontecer dela estranhar aquele ambiente. Então, o melhor caminho é a relação com a família mais estreita possível, entender a condição dessa criança, permitir que essa família ou alguém de referência conviva um pouco. E esse período passa, vai ter um momento que a criança vai se sentir segura, assim como a mãe, e poder ficar sozinha. Então, só para a gente lembrar, essa relação de confiança, tanto com a criança como com a família, é uma conquista, não pode ser imposta. Bom, a pergunta número 3 tem uma relação próxima com essa anterior que fizemos. Como a mãe deve proceder com os filhos que não querem ficar na classe, né? Aquela criança que fica chorando e não quer entrar, como é que a mãe deve proceder? Bom, ninguém melhor do que essa mãe para conhecer a sua criança. Ela sabe os sentimentos, ela conhece o comportamento e as reações dos seus filhos, né? Ela inclusive consegue traduzir em linguagem o comportamento dessa criança, mesmo quando a criança ainda não tem uma fala bem estruturada. Ela identifica o choro, sabe quando é manha, sabe quando a criança está sentindo alguma dor. Isso se dá pela sua relação próxima, que não é o nosso caso enquanto professoras de igreja. Então, respeitar a opinião da família, dessa mãe, é muito importante, e respeitar essa criança também. E essa mãe pode nos ajudar nessa inserção da criança na classe. Ela pode ajudar ou ela também, por outro lado, pode não querer ajudar, né? Também existe isso. No campo da psicologia se diz que é a mãe ou a família que autoriza essa autonomia na criança. Então, o papel dessa família é muito importante, inclusive na sua relação com a igreja. Então, cabe às professoras da criança e à família o estreitamento de um laço, uma relação de confiança e de amor. Lembrando que é a criança o centro das nossas ações. Assim como Jesus, lembra no versículo inicial que nós lemos aqui, trouxe a criança para o centro da roda. É para ela as nossas ações, a fim de que essa criança continue construindo uma fé solidificada, uma fé baseada nesse acolhimento, nessa inclusão e no amor. E um bom passo para a gente dar é seguir o exemplo de Jesus. No capítulo 15 do livro de João, versículo 4, ele nos diz: vós sereis meus amigos se fizerem o que vos mando. Então é simples, precisamos imitar Jesus naquilo que ele fez, e ele sempre nos acolhe. Pergunta 4. Qual seria o tempo ideal para o culto infantil? Bom, se estamos falando de bebês e de crianças pequenas, esse tempo tem que ser considerado sim. Sabemos que os bebês, por exemplo,
eles têm uma atenção, uma concentração ainda muito restrita. Faz parte dessa fase de desenvolvimento. A atenção e a concentração, elas são aprendidas por meio de atividades rotineiras, né, diárias, que permitem que essa atenção ela seja construída, que ela seja aprendida. E por isso, as propostas no berçário devem ser curtas e trabalhadas em pequenos grupos de 3 e 4 crianças, bebês no máximo, ou até mesmo individualmente, bebê por bebê. Então isso é interessante da gente estar sabendo, né? Outra coisa, os bebês e as crianças bem pequenas, até 3 anos, eles não têm essa noção do tempo. Então não adianta ficar dizendo, olha, sua mãe já tá vindo, é rapidinho, daqui a pouco, tá quase chegando, tá quase na hora, porque eles não têm essa noção temporal. Então, é melhor que o tempo no berçário ele seja respeitado. Então vamos pensar assim, em montar uma programação de no máximo 1 hora de duração, ok? E nessa 1 hora de duração, o que pode contemplar? Um momento de acolhimento, dessa chegada do bebê ou dessa criança pequena no espaço, atividades em grandes grupos, né? Aí a gente está falando de crianças um pouco maiores, né? Que serve para crianças de 2, 3 até 5 anos de idade, que contemple a oração, a contação de uma história, os cânticos, umas brincadeiras mais agitadas, outras mais calmas, em grandes grupos. E em pequenos grupos, atividades diversificadas, ou seja, você pode organizar o espaço com algumas mesas, né, em que cada uma delas tenha modelagem, desenho, jogos ou qualquer uma outra atividade que possa ser trabalhada em pequenos grupos. E assim, a professora e sua auxiliar ou seu auxiliar podem ir dando atenção a essas crianças que estão escolhendo as suas atividades. Isso é importante. Pensar também no tempo que vai ser utilizado para lanche, para higiene, né, das mãozinhas para lanchar. E se for possível, uma atividade que contemple a área externa. Há igrejas que têm uma boa área externa. Então, vale a pena utilizar esse pátio, a área da cantina, a área que tem um pequeno jardim, para estar ali brincando com as crianças. Tem igreja que tem até um parquinho onde as crianças podem brincar e a igreja que não tem espaço nenhum. Então, vai depender desse contexto para você organizar que tipo de propostas serão oferecidas às crianças pequenas dentro de um tempo que respeite esse modo de ser criança. Pergunta 5. Há alguma restrição em fazer o cultinho no horário do culto? Não, pelo contrário. Eu considero um tempo muito propício, né, para evidenciar as ações da igreja que valorizam as crianças, né? Porém, esse culto infantil não deve ser um pretexto para deixar o adulto assistir ao culto separadamente. O culto infantil ele deve ter uma finalidade, ele deve ter objetivos bem definidos, porque ele não deve servir para outra coisa senão o desenvolvimento da fé e o evangelismo das crianças. O culto infantil é esse lugar de escuta da palavra, né? E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, é o momento bem adequado da gente estar falando às crianças na linguagem delas. E isso não significa ser infantilizado, né? Isso significa ter atividades que estão voltadas para a linguagem da criança. Lembra do que eu falei no início da nossa conversa? As crianças aprendem no brincar
e aprende nas interações. Então, o culto infantil ele não pode ser apenas uma transferência do culto do adulto para o culto das crianças. Ele não tem o mesmo formato, porque a linguagem da criança é outra. Então, nós vamos propor um culto infantil na linguagem dela. E ele deve ser planejado cuidadosamente para atingir a sua finalidade. Né? O objetivo desse culto infantil, como eu falei inicialmente, é aproximar essa criança de Cristo. Então, ele deve ser cuidadosamente e intencionalmente organizado. A pergunta de número 6, ela é bastante interessante também. A criança é preconceituosa ou não teria problema em dividir o espaço com crianças com necessidades especiais? Essa pergunta nos faz pensar na questão da inclusão, a inclusão educacional. Bom, nenhum bebê, nenhuma criança nasce preconceituosa. As crianças estão inseridas num contexto familiar, num contexto social que pode levar ou não a ser um adulto preconceituoso ou uma criança, até mesmo uma criança preconceituosa. Qual seria então o papel das professoras e da igreja que atua diretamente com elas? Seria quebrar esse ciclo preconceituoso, empenhando-se no planejamento de ações positivas, né, em relação a todas as crianças. A igreja deve ser o maior exemplo de inclusão. Nós temos a escola, que precisa ser inclusiva pela força da lei, mas nós temos a igreja, que é pelo amor. Jesus nos ensinou isso com as crianças, com as mulheres, com as pessoas com algum tipo de deficiência, né, trazendo essas pessoas para próximo dele. Então é da mesma forma que nós devemos agir. Nós devemos promover o amor de Deus a todas as crianças, independente da sua condição física, emocional ou social, não se importando com nenhuma dessas condições. Lá em Mateus 18, versículos 1 e 2, Jesus, ao ser questionado quem seria o maior no reino dos céus, ele respondeu que se não se tornar como uma criança, não entrará no reino dos céus. Jesus concedeu então a essas crianças um lugar central, num tempo em que sequer elas eram contadas. Então ele é a nossa grande referência de inclusão. Então nós devemos orar e agir para que as nossas ações com as crianças venham quebrar qualquer ciclo preconceituoso e estar acolhendo, inserindo, abraçando todas as crianças, a fim de que a igreja seja um referencial aqui na Terra de inclusão. A nossa última pergunta de hoje: qual deve ser o posicionamento da igreja cristã frente ao desafio da inclusão? Voltamos à pergunta de número 6 e damos continuidade a ela. Nós devemos orar e agir para que as crianças sejam incluídas na sociedade, e a igreja, ela está dentro desta sociedade e deve servir como um exemplo para o restante delas em termos de inclusão. Precisamos incluir todos e todas no reino de Deus. Agora nós temos um caminho para pensar nessa inclusão social, nessa inclusão educacional e na expansão do reino de Deus, a fim de que possamos estabelecê-lo aqui na Terra. Não temos uma receita pronta, mas existem caminhos que algumas igrejas já têm traçado, já estão bem evoluído nisso, e que nós podemos estar ampliando isso cada vez mais. Há uma coisa simples que eu, você, cada um de nós podemos e devemos fazer, que é seguir o exemplo de Jesus no que se refere à inclusão. Nós já comentamos por aqui que Jesus trabalhou com todos os excluídos numa época em que foi muito complexo, muito difícil, que sequer essas pessoas eram vistas, né? Eram os invisíveis.
Mas ainda temos pessoas invisíveis na nossa sociedade, os excluídos, marginalizados, aqueles que a sociedade não quer ver. A igreja precisa estar de portas abertas para acolher todos, desde as crianças até aquelas minorias, né, que estão fora das lentes de aumento da própria sociedade. E que ações podem ser desenvolvidas? Acho que o primeiro passo que podemos dar é orar. Orar para que Deus nos dê olhos de ver, ouvidos de ouvir. Estamos falando primeiro de crianças, e essas crianças estão presentes na igreja. Muitas oriundas de diferentes contextos que nós não sabemos lidar, mas Deus pode nos capacitar a isso, e nós também podemos buscar uma formação adequada. Escutar a criança, observar essa criança, são atitudes de valorização. E a igreja que valoriza a sua criança tem essa escuta sensível. Nem sempre a criança fala o que está se passando, mas ela pode expressar no seu comportamento que alguma coisa não vai bem, porque criança também tem problemas. E nós, como adultos, devemos saber ouvi-las, enquanto igreja, saber tratá-las. Não é uma coisa simples, mas é possível. Um segundo passo é oferecendo a cada uma a multiforme graça de Deus. E isso é possível através de uma discussão coletiva entre diferentes irmãos na igreja, com diferentes formações profissionais que podem ajudar na busca de caminhos possíveis para incluir a todas as crianças. O terceiro passo seria, com esses irmãos, que podem ser profissionais ou voluntários, formar uma grande rede de apoio, que ofereça espaço de observação, de escuta ativa, de acolhimento a todas as crianças e suas famílias. Então, devemos estar preparados para acolher a todas as crianças. E isso requer formação de educadores cristãos comprometidos em fazer valer o reino de Deus nesse tempo e dentro de cada contexto. Bom, e para finalizar, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar falando aqui por meio desse recurso tecnológico com todos vocês. Agradeço também a Associação Batista Leopoldinense por esse convite e por estar partilhando com vocês um pouquinho das minhas experiências e conhecimentos que inicialmente foram construídos dentro da igreja. Eu comecei o meu trabalho desde adolescente, trabalhando no berçário, e foi assim que eu me constituí professora. Então, um grande abraço.